No âmbito do terceiro Congresso Internacional Identidades, Inclusão e Desigualdade, subordinado ao tema de derrubar fronteiras para construir pontes, passarei à apresentação da conferência A Estereotipia como Barreira, o caso do anticomunismo no Estado Novo em Portugal. Tendo como pano de fundo o contexto histórico, sendo particularmente importante o contexto da Guerra Civil de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, será trazida à colação a retórica anticomunista presente nos discursos de António Oliveira Salazar. Considerando as diferentes etapas do processo de exclusão inerente ao mecanismo do bode expiatório na senda de René Girard, presente nas obras La Violence le Sacré, de 1972, e Le Bouc émissaire, de 1982, veremos como o anticomunismo do Estado Novo teve uma natureza preventiva, diríamos profilática. Passamos a elencar as 5 etapas do processo de vitimização do bode expiatório. Primeira etapa, caos ou crise. Segunda etapa, seleção do bode expiatório, ao qual é imputada a responsabilidade pela situação de caos ou de crise. Terceira etapa, a apresentação de provas e a declaração de culpa. Quarta etapa, catarse, através da erradicação do bode expiatório. Quinta etapa, restabelecimento da paz e da ordem. Veremos como no caso do anticomunismo, a primeira etapa não se verifica. Então, no seu segundo congresso, realizado em julho de 1920, a Internacional Comunista determinou 21 condições para a admissibilidade dos partidos comunistas. Entre outros pontos, postulava o modelo de organização dos partidos, segundo o princípio do centralismo e com uma estrutura rígida, a submissão dos programas dos partidos à aprovação do Comintern, a adoção de uma política anticolonialista, o apoio incondicional às repúblicas soviéticas e, de uma forma geral, porque subjacente a cada uma das condições, uma absoluta subordinação e fidelidade à Internacional Comunista. Estes aspectos caracterizantes do comunismo, associados ao materialismo ateu da doutrina marxista-leninista, constituirão os tópicos mobilizadores do anticomunismo do Estado Novo. Destes, o tema da obediência e fidelidade comunista a uma entidade estrangeira será particularmente visado numa ótica da missão salvífica do regime. A participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, a partir de 1941, depois da violação alemã do Pacto de Não Agressão celebrado em 1939, dotou a Rússia de prestígio internacional e elevou-a à potência de primeira ordem. Estas circunstâncias concorreram para a difusão e maior receptividade do comunismo e, consequentemente, em Portugal, para o agudizar do anticomunismo político e ideológico. Simultaneamente, se em 1938 a ação do PCP, mesmo que clandestina, sofreu um revés quando a Internacional Comunista dissolveu a secção portuguesa por suspeitas de infiltração policial, a reestruturação do partido levada a cabo por Álvaro Cunhal nos anos 40, com uma maior aposta na propaganda antifascista através da imprensa, dotá-lo-á de maior e nova vitalidade. Esta conjugação de contextos nacionais e internacionais levam a que, do ponto de vista político-ideológico, os discursos e representações anticomunistas em Portugal atravessem todo o regime do Estado Novo. No entanto, 2 momentos revelam-se mais fecundos, correspondendo aos períodos que medeiam a fundação da União Nacional e o termo da Guerra Civil em Espanha, portanto 1930 e 1939, e, por outro lado, a participação da Rússia na Segunda Grande Guerra e a integração de Portugal na organização do Tratado do Atlântico Norte, portanto 1941 a 1949. Embora sejam 2 espaços temporais sucessivos, proporcionaram cada um discursos anticomunistas com finalidades imediatas distintas. Num primeiro momento, a consolidação do regime nacionalista, corporativista, antiliberal e antidemocrático. No segundo momento, a defesa e sobrevivência do mesmo regime. Se até aos anos 30 a ameaça comunista foi relativizada pela preponderância do antiliberalismo, então tido como inimigo número 1 do nacionalismo, a partir deste período, em particular na sequência da Constituição Formal do Estado Novo e da experiência da Guerra Civil em Espanha, o comunismo foi elevado à posição de inimigo preferencial do regime e o anticomunismo a princípio nacionalista, ao qual ficou condicionada a política externa portuguesa. Salazar viria a dizer, em discurso de 25 de maio de 1940, pronunciado na Assembleia da República, que o Estado Novo era, antes de mais, anticomunista, e só então antidemocrata, antiliberal, autoritário e intervencionista.
O primeiro discurso de teor expressamente anticomunista de Oliveira Salazar tem a data de 23 de novembro de 1932. No momento em que a União Nacional já vigorava como partido único da ditadura e em que estava em preparação a Constituição, cuja aprovação e entrada em vigor em abril de 33 determinava o início formal do Estado Novo, o seu presidente do Conselho apontava o comunismo como, e passo a citar, oposto às tendências da ditadura e aos princípios do Estado Novo, como uma ideologia contrária à nação. Fim de citação. Um desses princípios sobre o qual se erguia o edifício do regime era o sistema corporativo, legitimado pela Constituição de 1933. Ao recusar a luta de classes ou a preponderância de uma classe sobre as demais, e ao assumir o princípio de que todas as classes devem estar unidas pelo interesse nacional, o corporativismo situava-se no anverso do comunismo, cuja doutrina era apresentada como antinacional precisamente por apenas atender aos interesses de uma única classe, a classe operária. Na sequência da greve geral de 18 de janeiro de 1934, contra a criação dos sindicatos nacionais, o discurso anticomunista ganha um novo fôlego, com expressão no discurso de 28 de janeiro, no qual identifica o comunismo como a grande heresia da nossa idade. Mais do que uma doutrina contrária ao regime e à nação, o comunismo é apresentado como incompatível com a civilização cristã e ocidental, ou seja, como um perigo muito concreto passível de corromper o núcleo basilar da nação, que é a família. Ao afirmar que o comunismo é a grande heresia da nossa idade, porque, passo a citar, tende à subversão de tudo e na sua fúria destruidora não distingue o erro e a verdade, o bem e o mal, a justiça e a injustiça, fim de citação, e que, volto a citar, pouco se lhe dá da história e das experiências seculares da humanidade, da vida e dignidade da inteligência, dos puríssimos afetos da família, da honra e do pudor da mulher, da existência e grandeza das nações, fim de citação, Salazar está a criar uma identificação entre os portugueses e o anticomunismo do regime. Da mesma forma, quando, no discurso de 27 de abril de 1935, declara que o comunismo causa, passo a citar, medo e admiração aos pobres homens que nós somos, fim de citação, e que é defendido, volto a citar, por senhores que antecipam com as suas camisas de seda e os seus fatos elegantes o bem-estar geral do futuro, fim de citação, Salazar está a estabelecer uma identificação muito clara entre as classes mais desfavorecidas e ele próprio, um pobre homem, e está também a estabelecer um distanciamento entre as mesmas classes desfavorecidas e os seus supostos defensores, senhores de camisa de seda e fatos elegantes. Trata-se esta de uma estratégia que visa a assimilação pela população de uma mensagem hostil ao comunismo e que se tornará bastante mais eficaz a quando da Guerra Civil de Espanha. Com os confrontos intestinos que em Espanha opuseram a Frente Nacional formada pelos partidos republicanos, coligados com socialistas e comunistas e apoiados por anarquistas, e por outro lado o movimento nacional liderado pelo general Franco, serviram de arma de propaganda anticomunista do Estado Novo. Neste contexto, os discursos de Salazar chamam a atenção para o caráter internacionalista do comunismo como ameaça à integridade nacional e chama também a atenção para o perigo de contágio do problema espanhol, que justifica a decisão de suspensão das relações diplomáticas com a Espanha. Percorrendo os discursos de 1936 a 1938, compreende-se a mensagem que o regime pretendia passar, ou seja, que eram questões patrióticas e não políticas que justificavam a ofensiva contra o comunismo, dado o seu elemento marcadamente estrangeiro, e que o comunismo era o nosso inimigo, o inimigo de todos os portugueses, portanto. Porque constituía uma ameaça à civilização cristã que a Península Ibérica ajudara a construir e porque a missão comunista perigava a independência de Portugal através da constituição da Federação das Repúblicas Soviéticas Ibéricas. Daí que a vitória franquista na Guerra Civil de Espanha em 1939 tivesse sido celebrada com a afirmação de Salazar de que, passo a citar, a Espanha conseguiu matar no seu próprio sangue o vírus que ameaçava a paz e a civilização da Península. Fim de citação. Na verdade, os acontecimentos de Espanha foram instrumentalizados pelo regime, não apenas na sua campanha anticomunista, mas também contra a oposição que se vinha organizando e evidenciando em Portugal. A reestruturação do Partido Comunista Português no início dos anos 40 e a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial intensificaram a propaganda anticomunista do Estado Novo, alegando a ameaça da sovietização da Europa pela inoculação do ideário marxista-leninista entre os partidos democráticos e o consequente desmoronamento da civilização ocidental.
Salazar direcionou os seus discursos contra a oposição ao regime, transplantando para esta, portanto para a oposição, as características da Rússia comunista. O discurso de Salazar, proferido na sessão inaugural da primeira Conferência da União Nacional, no dia 9 de novembro de 1946, é particularmente interessante quanto a esta matéria, nele estando condensado uma parte essencial da nova aparelhagem argumentativa contra o comunismo. Chama a atenção para a falácia que está por detrás da mensagem de libertação dos povos transmitida pela ideologia comunista e de que a Rússia é porta-voz, anuncia o perigo de expansão territorial da Rússia, desvenda a estratégia comunista de domínio da Europa e aponta para a incompatibilidade do comunismo com a civilização. Na alocução de 7 de janeiro de 1949, no discurso de campanha para a reeleição de Oscar Carmona para a presidência da República, prevê a interposição comunista nos territórios coloniais com vista à sua independência. Salazar está, naturalmente, a acusar a oposição de pretender diminuir a grandeza de Portugal, subtraindo-lhe os territórios africanos colocados sob a alçada comunista. Para o Presidente do Conselho, não pode ser patriota quem assim age. Passo a citar. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Gostaria de saber se da oposição o problema pode ser definido em termos iguais. Fim de citação. É precisamente a crítica à aliança da oposição com os comunistas e a sua submissão às suas orientações que é o tema do discurso que assinala a conclusão daquele período de campanha, radiodifundido a 11 de fevereiro de 1949. No apelo que dirige ao patriotismo e ao bom senso dos portugueses no momento do ato eleitoral, Salazar afirma que a oposição, aliada a um partido que tem por missão, passo a citar, quebrar a resistência moral das nações, desorganizar a sua economia e exercer sobre a máquina do Estado a ação paralisante, fim de citação, coloca os interesses políticos acima dos interesses da nação, sendo estes unicamente defendidos pelo regime. As posições de Salazar perante o comunismo convergem no discurso de 12 de dezembro de 1950, onde identifica os principais problemas da política externa europeia. A Rússia, com a sua ambição hegemónica, e o comunismo, com a sua tendência expansionista, são expressões de Salazar, constituindo e passo a citar, risco grave, não só para a independência e a liberdade, mas também para a civilização de numerosos países. Fim de citação. Salazar alteia o caráter totalitário da doutrina marxista-leninista e a sua incompatibilidade com os princípios da civilização ocidental. A organização e funcionamento dos partidos comunistas como secções de um partido estrangeiro que corresponde a um Estado, ao qual devem fidelidade e obediência, e o perigo que representa para a paz e para a ordem pelo fato de se tratar de um movimento revolucionário e de ser expressão de uma política agressiva. E conclui o discurso com a afirmação assertiva de que o comunismo é o grande inimigo do momento, que deve ser contido pelos meios necessários. Os discursos anticomunistas de Salazar prolongam-se para além do ano de 1950, sem alterações de conteúdo representativas, embora algumas questões sejam adensadas, como a da coligação dos partidos da oposição sob a direção comunista e a da campanha anticolonialista dirigida pelos mesmos com o apoio comunista. Em ambas, é estrategicamente salientada a submissão da oposição às aspirações de Moscovo, ou seja, é retomado o tema da obediência a uma entidade estrangeira que havia sido explorado já no discurso de 12 de dezembro de 1950. De uma forma generalizada, entendemos que Salazar pretendeu alimentar o receio e a aversão contra o comunismo. Diz ele, a Europa sofre miséria e tem medo. Medo de quê? Medo da Rússia, medo do comunismo, e parece ter razão. Fim de citação. E pretendeu também transmitir a mensagem de que, perante o perigo do avanço comunista na Europa, a única defesa possível passaria por limitar a sua liberdade de propaganda e de organização, à semelhança do que sucede em Portugal. Ou seja, que são as liberdades defendidas pelas democracias europeias que dão impulso à difusão do comunismo e que só um regime ditatorial como aquele a que preside pode defender patrioticamente o país, apresentado como único reduto eficaz contra o avanço de uma doutrina tida como, e uso as palavras do próprio, satanicamente e barbaramente destruidora. A Guerra Civil de Espanha e a política expansionista da Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, serviram de instrumento propagandístico do Estado Novo não só para fundamentar o seu anticomunismo, como, e defendemos que sobretudo, para justificar a necessidade de manter o regime, adequando-se esta estratégia ao que o professor Fernando Rosa chama
Arte de Saber Durar. A análise dos discursos de Salazar oferece elementos bastante razoáveis para o elenco dos tópicos constituintes da estereotipia anticomunista, que podemos resumir nos seguintes temas ou acusações. O comunismo é internacionalista, estrangeiro, antinacional. O comunismo apenas se adequa a povos bárbaros e constitui uma ameaça à civilização cristã e ocidental. O comunismo é subversor dos valores familiares e promove a imoralidade. O comunismo é uma doença. Os comunistas são iberistas. O comunismo é ateu e anticlerical. O comunismo é expansionista e imperialista. Para concluir, a ideia da Europa de Salazar está ligada à ideia do Ocidente, cujo património cultural é marcado pelo cristianismo, o que explica a sua insistência na função missionária exercida no passado por Portugal e por Espanha, altos representantes e guarda avançada dessa civilização superior que o comunismo procuraria subjugar. Embora não o verbalize, fica insinuado que a Europa comunista é uma anti-Europa, o contrário de tudo o que a Europa do Estado Novo, representa. Este é o discurso da verdade nacional do regime, que, independentemente do seu nível de afabulação e de controle da memória histórica, tem subjacente um projeto de construção de uma unidade nacional. Em muitos aspectos, o discurso anticomunista do regime salazarista aproxima-se do discurso antijesuítico, tal como foi concebido no século XVIII e posteriormente replicado também no caso do antijudaísmo e do antimaçonismo. Não só na forma, através de uma intensa propaganda com recurso à manipulação da história, como no conteúdo, atendendo à similitude das acusações dirigidas a um e ao outro, nomeadamente a obediência jesuíta a uma entidade estrangeira. A principal diferença reside, quanto a nós, no sentido profilático do anticomunismo e que não existia no antijesuitismo. Ou seja, ao contrário dos jesuítas, e o mesmo se aplica aos judeus e aos maçons, os comunistas nunca foram acusados pelo estado de decadência nacional. Logo, não puderam exercer em pleno a função de bode expiatório, o que se explica por duas razões principais. A primeira deve-se à natureza clandestina da atividade do Partido Comunista Português desde a sua fundação, limitando a sua ação política e social. A segunda liga-se à mensagem que o regime se esforçava por transmitir de que Portugal, devido à intervenção de Salazar, havia ultrapassado o estado de decadência que caracterizara a sua existência histórica desde a época áurea das descobertas. Fazer dos comunistas o bote expiatório da decadência nacional implicaria assim contradizer todo um discurso sobre o qual o regime assentava. Recordemos então as etapas do mecanismo do bote expiatório. Primeira etapa, caos ou crise. Ora, verificamos que esta etapa não existia no caso do discurso anticomunista, mas para preveni-la, procedeu-se na mesma à segunda etapa, com a seleção do bote expiatório, ao qual é imputada a responsabilidade pelo caos ou crise. Neste caso, ao qual é imputada a responsabilidade por uma possível situação de causa ou de crise. Terceira etapa, apresentação de provas e declaração de culpa. Portanto, os discursos de Salazar são bastante evidentes quanto a essa matéria. Quarta etapa, catarse, com a erradicação do bote expiatório. No caso do comunismo, obrigando a uma ação clandestina. Por fim, restabelecimento da ordem e da paz. Neste caso, manutenção da ordem e da paz. A estratégia passaria, portanto, pela repressão policial e pela difamação mediante uma intensa propaganda sustentada no mito da conspiração comunista, por vezes aliado à conspiração judaico-maçónica, que todavia se revelaram inúteis perante uma oposição cada vez mais sólida. Não obstante, a mesma propaganda acabaria por se revelar bastante eficaz na cristalização da mentalidade, na mentalidade e na cultura de uma determinada imagem dos comunistas, geradora de preconceito. Quando ocorreu a Revolução de Abril, o Partido Comunista Português afirmara-se como o único partido organizado e com força política nacional. Apesar da sua indiscutível importância no combate à ditadura, e como afirma o escritor Miguel Real, passo a citar, 50 anos de propaganda do Estado Novo e uma mentalidade fortemente eclesiástica tinham gerado no seio das populações uma disposição política para o anticomunismo. Fim de citação. A propaganda anticomunista, organizada e bem orquestrada, revelou-se bastante eficaz, com a construção de um muro mental fundado em estereótipos contra o comunismo que nem a instauração da era democrática conseguiu destruir em pleno.
Muito obrigada pela vossa atenção.